Vamos lá. Agora sim, né? Ó, a nossa pausa aqui. Sejam bem-vindos ao nosso War Up, né? Nosso esquenta, nosso aquece aí do Talks 25, né? Que acontece aqui em Porto Alegre com um tempo melhor no dia 8 de outubro. Combinamos aí que terá sol no dia 8, né, Gus? Para não ficar esse cinza e Porto Alegre parecer mais bonita do que já é, né? Então, dia 8 vai ter sol, vai ter um dia bonito. Então, dia 8 vai ser o nosso Talks 2025. A gente deu uma parada ali na pandemia, voltamos agora, né, para a gente fazer essa edição super especial. E hoje a ideia é que a gente tenha aí um gostinho, né, do que a gente vai discutir por lá. Casos reais, pesquisas recentes, práticas que mostram como a comunicação interna está transformando equipes e negócios, né? Cada vez mais a gente fala da comunicação interna. E, claro, nessa uma hora aí que o Gustavo nos trouxe, né, a gente não vai ter tempo de explorar tudo, a gente vai fazer diversas provocações, até porque é um aquece para o dia 8, né? Então a gente quer que vocês estejam lá presentes. Já dando um spoiler aí, Gus, para quem gosta de kit de participação, eu gosto de participar de corrida mais pela medalha e pelo kit de participação, terá um kit lindo aí, né, uma eco bag, ainda não vou dizer muito, canecas aí que eram mais desejadas pelo povo, né? Então não vamos falar muito aí, mas logo os spoilers vão estar nas redes, porque falta só 15 dias para o nosso evento, para o nosso encontro, né? E a pergunta que a gente vai fazer juntos hoje é simples, né? Se a comunicação é tão importante, porque tantas empresas ainda erram na hora de engajar e informar seus times. Desafiador para uma hora aí, para todos os nossos convidados que vão estar lá no nosso dia 8, né? E ao longo dessa hora a gente vai dar exemplos de crise. Vamos começar até por esse tema já, né? Liderança, diversidade geracional aí que está bem na pauta, né? Vamos falar de onboarding, de influência interna, né? Tudo que conecta a vida real dentro das organizações. Vamos falar aí de NR1, de bem-estar, todo esse caldeirão de informação que está passando dentro das organizações e cada vez parece mais necessário que a gente traga para a pauta, né? E claro, né, vamos começar aqui com um bom desconto para quem está nos assistindo hoje. Vou colocar aqui no chat para vocês um link com desconto especial. Deixa eu colocar aqui para quem está aí no nosso aquece da manhã, né? Então vamos começar. E aí, já vamos começar com a Cíntia. Cíntia, já vou começar te puxando aqui para a gente, né? Deixa eu até já colocar aqui em destaque para vocês olharem a Cíntia também. Vamos começar com ela. Vamos começar com um caso, Cíntia. Não consigo esquecer, óbvio, né, que as Uhum. coisas na internet são rápidas, né, muito rápidas. Mas vou trazer dois casos. Um que já parece, como diria aí a geração Z, né, ou a geração Alpha, né, tão velho de ontem, né, que é da Astronomer, que teve o CEO flagrado no show com a diretora de RH, né. E depois, Cíntia, teve um desfecho aí bem maluco nessa história, né? Saiu fora dos protocolos, né, normais. Ele contratou a Gwyneth Paltrow, né, ex-mulher do vocalista do Chris Martin, como porta-voz temporária, né? Lançando aí um vídeo irônico para lidar com a crise. Funcionou, não funcionou, mas para o público norte-americano funciona muito esse tipo de comunicação, né? A gente tem que saber que tipo de comunicação funciona para a nossa realidade. E do outro lado, a gente teve um caso sério aí, como o Itaú, né, que demitiu 1.000 colaboradores por baixa aderência ao home office, né, mesmo com lucros Isso. bilionários. E aí nosso ponto central, Cíntia, perguntas, né? Time, coerência, valores da empresa, como é que a gente coloca transparência, né? Como é que a gente comunica decisões impopulares sem parecer incoerente, né, com o discurso institucional, né? E até que ponto, vamos lá buscar para o outro caso, né? A vida pessoal de líderes deve ser considerada na reputação da organização. Então, dúvidas e dúvidas, Cíntia. Então, vou deixar um pouco aí contigo para trazer essa discussão aí para o pessoal. Começamos esquentando muito amanhã. Vamos falar de que na segunda-feira eu vou te dizer que é muito aquece uma manhã. Bom dia, Fá, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, primeiramente, né? Porque eu acho que não dá nem mais para dizer que esses temas que a gente vai conversar aqui hoje, né? Esses spoilers todos,
não fazem parte, né, do nosso contexto, eles estão atravessando, querendo ou não, né, o contexto de todas as empresas, de todas as organizações. Então, acho que é legal esse congresso por trazer temas que são relevantes, atuais e necessários, assim, né? Não dá mais para a gente não colocar isso na pauta. E quando tu fala em crise na segunda-feira, não tem mais dia, né? Antes a gente conseguia, né, nos meus tempos aí de faculdade, a gente conseguia ter uma previsão de crises muito mais, às vezes, dentro do processo da organização, por causa de produção, e hoje a gente tem aí atravessamentos imensos, assim, né, pelo mundo que a gente está em transformação, né, por esse mundo que está aí trazendo uma tecnologia super avançada, inteligência artificial e cada vez mais interações automatizadas, então a gente tem um contexto novo, né, que nos leva a ter crises internacionais ou mundiais como a da Astronomer, né? Então, a gente, de um caso que aconteceu, né, que eu acho que é um primeiro ponto a citar dos dois casos que tu trouxe, que eu acho que são bem bacanas, uma crise que vem de uma demissão, de uma análise de relatório da Itaú, de que as pessoas não estavam sendo tão produtivas dentro do seu home office, mas ela não conversou com as pessoas, ela não trouxe diálogo. E aí acho que vem a questão da repercussão toda pelo processo de como isso é conduzido. Então, é uma questão que é uma crise que ela sabia que estava gerando, né? Então, a gente pode falar do pressuposto aí da questão do interno, né? Da questão da eu sei que isso vai dar repercussão. E a gente tem o outro lado de uma questão totalmente fora do ambiente físico da organização, que estamos no show do Coldplay, e aí a gente tem uma viralização mundial. Então, assim, acho que dá para a gente começar a conversar desse contexto, assim, que definitivamente, né, o público e o privado não tem mais limitações, né, se alguém ainda tinha algum receio sobre isso, né, as coisas se atravessam, e atravessam muito, né, e a gente tem cada vez mais, enquanto profissionais de gestão de pessoas, profissionais de comunicação, trazer esse olhar para as organizações, que isso é importante, isso precisa de treinamento, isso precisa de cuidado, dentro da organização, né? Dessas narrativas daquilo que eu represento. E aí, por isso que a gente vai falar de um pouquinho aqui de liderança. Eu não quero me estender, porque tem muita gente boa para falar aqui hoje. Mas, assim, quando a gente vem trazer um pouco desse papel do líder, né? Nesse contexto de crise, ele é muito esse espelhamento dos valores da organização, né? Então, o que dá para a gente conversar, assim, quando olha esses casos, né? E a gente vai conversar sobre mais casos e questões que estão aí interrompendo o nosso cotidiano de normativas, né? Mas a gente, quando fala de crise, a gente tem que, é fundamental trabalhar com muita honestidade, porque a gente está falando aí, né, de momentos que eu preciso reatar a confiança com as pessoas, com os públicos, com os colaboradores, né, com a organização como um todo. Então, eu vou lá e resgato, né, aquilo que foi rompido, eu tenho que rapidamente tentar costurar. E aí a questão toda, né, a gente pode pensar, se eu comparar os dois exemplos que tu trouxe, né, Fá, por que de repente a gente ouviu falar menos do Itaú, né, e falou muito mais da Astronomer? Porque a gente teve alguns gaps aí de temporalidade sem falas, né, da organização. E quando isso acontece, a gente dá espaço nesse mundo que a gente está de transformação e de muita tecnologia e de muita criatividade, né? A gente dá espaço para que as narrativas todas sejam conduzidas de uma forma diferente. Então, eu dou espaço para cada um pensar o que quer, fazer o meme que quer. A gente viu de todos os tipos, né? A gente, quando fez aqui o nosso pré-talks aqui, a gente conversou muito sobre isso, dá toda essa possibilidade que a empresa não falando, ela trouxe para que outros fossem falar e conduzir. E aí vem aquelas questões de perseguição, de olhar a rede social de quem é a esposa. Então, o Itaú, a gente ouviu a narrativa do Itaú, né? O Itaú trouxe uma narrativa, ele conduziu, ele disse, eu estou demitindo por causa disso. E ok, por mais que a gente veja que isso não vai ao encontro dos valores todos que a instituição tem, de muita integridade, de muito respeito ao outro, que ele sempre traz isso com muita força, mas é uma narrativa que a gente fica mais quietinho quando ouve. Demitiu 1.000 nos impacta, questiona de novo, né? Vem de novo nos questionar com o modelo de trabalho, com o home office, que a gente vê várias instituições aí trazendo essa questão para a pauta novamente, mas ao mesmo tempo a gente não vai fazer muitos memes, a gente não vai levar muito adiante, porque tem uma narrativa de controle ali para dizer, ó, foi isso que aconteceu, e ok, gente, querendo ou não, é isso que a gente tem para dizer, né? Porque sempre quando a organização vem trazer a sua resposta, não quer dizer que ela vai agradar
né? Ela vai trazer uma resposta para tentar contornar aquela situação ou explicar a situação, mesmo que tenha muitas pessoas que não gostem. Então, a gente vê casos distintos, né, de ações vindas da organização, de ações vindo de um ambiente externo, de um contexto de traição, que a gente não vem aqui para questionar valores morais, mas a gente vem para olhar muito esse papel, né, da liderança nesse contexto todo, né, que é o que tu trouxe, Fá. E aí, né, o que a gente faz com esse papel? A gente pode invadir, de repente, esse contexto privado, porque eu sou uma CEO da empresa, porque o Gustavo é CEO de outra, a gente pode agora saber o que ele tem no relacionamento íntimo dele. E aí, eu acho que é legal a gente retomar, e a gente vai conversar sobre isso no nosso evento também, é que a liderança tem todos os autores trazem isso, né? Esse processo de interação e de influência. Liderança é isso. Então, assim, eu não vou ser líder por acaso, eu tenho que saber conduzir um grupo, eu tenho que, né? A Dani vai poder me dizer depois, né? Se eu não tenho tudo desenvolvido, eu vou lá para desenvolver, né? Eu estou lá para ser um bom líder, para captar aquilo que eu tenho de super bom e aquilo que, de repente, eu preciso melhorar. Mas liderança é, sobretudo, esse processo, né? Da gente poder interagir muito com o outro e criar influências, né? Então, fechando aqui, eu acho que só uma frasezinha que eu acho que olha um pouco sobre isso e por que as lideranças são questionadas nesses momentos de crise, né? Que o autor aqui de um artigo que eu gosto muito diz que a liderança pressupõe relações sociais de influência e de reciprocidade. Então, é o tempo todo eu estou fazendo isso, né? E aí, a gente, quando vem olhar para um contexto como esse, eu sou um espelhamento dos valores da organização, né? Se eu não deixo isso transparente, não reforço a confiança desses valores, isso vai aparecer em algum ponto, vai poder questionar qualquer outro direcionamento interno, um comunicado interno, porque a gente daí não passa mais não confiar nessa organização. Então, ele tem uma representatividade, né, na sua influência que executa. Então, se for dentro dos acordos que a empresa tem, tudo ok, né? Mas isso tem que estar claro, tanto para o público interno quanto para o público externo. Então, acho que inicialmente aqui, né, uma fala para a gente conversar um pouquinho e depois também contribuir com os colegas, porque senão eu vou dominar aqui. Eu adoro falar desses assuntos aqui. Mas muito Acho que obrigada. tem tantos pontos, né? A Dani Medeiros já trouxe aqui também, né? Falar de tabu de sexualidade, quando a gente está falando dentro das organizações, claro, né? A gente tem o imprevisto, que é o que gerou lá da Astronomia, e a gente tem o previsto, que é a do Itaú. Provavelmente tem esse desenho de que vai ter uma repercussão, tanto que saíram discursos paralelos ali dizendo não é nenhum por cento do número de colaboradores que a gente tem dentro da organização. Então foram alguns outros discursos paralelos, mas o quanto que é importante fazer isso, né? Entender qual é o impacto. E acho que esse desenho de impacto, né, Cintia, vamos deixar para o dia 8, né? Vamos. Fazer esse desenho de impacto aí para a galera saber fazer um bom plano de como é que a gente pega aquilo que é surpresa total, nunca aconteceu. E aí a gente já fez uma provocação, né, Cíntia? Quando acontece com outra organização, quanto que eu levo para a minha também, né? O quanto que a gente tem lições aprendidas para a nossa mesmo, que possa nem acontecer nenhum dia, mas a gente já tem esse repertório, né? Então acho que é importante. E daquilo que é previsto, que a gente sabe que vai ter uma repercussão, né? Mas a comunicação tem que estar junto, né, Cíntia? Muitas vezes a comunicação não está. E aí eu gero demissões sem a comunicação saber e vai trabalhar depois nesse lugar, né? Então, claro que o Itaú é uma grande instituição que já sabia o que ia acontecer e já desenhou com a sua comunicação, né, esse impacto. E as outras que não fazem, né, Cíntia? Nossa, e são muitas, né? E acho que a gente hoje tem que pensar, né? A empresa de tecnologia lá, né, americana, ela não é uma empresa de 300, 400 funcionários entregando serviço de tecnologia da informação. Opa, não estamos falando aqui de uma empresa de aspecto mundial que tem 30 mil funcionários, né? Então a crise ela está no nosso contexto. Poderíamos ser nós, né? Qualquer um de nós aqui dessa sala poderia estar envolvido numa situação que tivesse que administrar uma crise como essa. Então a gente tem que se colocar no lugar. Acho que a primeira coisa quando acontece uma crise eu me penso assim, como é que eu reagiria? Como é que nós conduziríamos? Em quanto tempo a gente daria a resposta? Que eu acho que isso vai ajudar a gente a pensar e até conduzir alguns pontos, né, no próprio congresso desse mapa, assim, desse desenho, né? Que se a gente pensa previamente nos ajuda com certeza a ter uma ação melhor, né? Cíntia, vou te deixar agora, como diz o Gus, né, no mudo. Vamos, fui.
A gente seguir, mas a gente vai fazer aí depois os ganchos para a gente conversar mais a respeito. E vou passar para a Ali, né, Ali? Eu acho que a gente tem um ponto aí importante quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de crise. Tem uma crise existencial agora acontecendo, mentira, não é uma crise existencial, tem uma crise muito importante que é de saúde, né? Eu acho que essa é uma pauta super importante que pode gerar até, pode e está gerando em algumas organizações fazendo já o gancho com a Cintia, uma crise de reputação quando a gente não olha para a saúde dos colaboradores, né? E a gente segue para um tema fundamental, que é a saúde mental no trabalho, né? Que deixou de ser opcional e passou a ser uma obrigação legal, né? Com a NR1, que já está valendo, ela está num caráter educativo aí, vai aí de 25, a gente teve os corres a respeito disso, mas mais de 26 ela já começa a valer com multa, né? Então, casos recentes aí, vamos trazer o setor bancário aí de novo, né? Casos recentes como o Santander, que teve uma multa de danos morais aí, né, para todos os colaboradores, enfim, estendida aí para outros colaboradores, né, outras agências, foi numa agência de São Paulo específica, mas já foi estendido para toda a questão do banco, né? A Mercedes-Benz, que também teve uma multa, que teve cobrança excessiva de assédio moral coletivo, né? Que pode gerar aí consequências sérias. E essas multas que acabam sendo, falar milionárias, mas são multas aí de alto valor, né? Para a organização, mais além, né, Ali, o risco que a gente tem dentro do adoecimento psíquico, né, dentro das organizações. E aí, diante desse cenário que a gente está, né, como é que a gente pode documentar, como é que a gente pode treinar as lideranças, assim, a gente já falou em liderança, né, como é que a gente pode criar canais de escuta para proteger essa saúde psicológica dos times, aí, como é que a comunicação pode evitar que rumores e versões distorcidas ocupem espaço, Ali. Então, o que tu tá vendo aí da NR1, de segurança psicológica, desses fatores de riscos psicossociais, como é que tá esse ambiente? Compartilhe um pouco com a gente, para que as pessoas consigam enxergar que tem mais um plano aí a fazer, né? Sairemos aqui com diversos planos, né? E esse é um deles, que é para 2026 já na sua urgência. Bom dia, bom dia. Então, esse é um assunto que está quente e que a gente tem todo o cuidado de trazer uma perspectiva, de abordar esse tema a partir da lente da comunicação. Então, obviamente que esse é um tema que é multidisciplinar. Obviamente, a comunicação interna não vai dar conta de atender questões de transtornos de saúde mental, mas a gente entender que sim, comunicador tem parte atuante nesse processo todo, se a gente trouxer esse tema de forma estratégica para dentro das nossas atribuições, né? Então, a atualização da norma regulamentadora número 1 abriu portas para que a gente possa entender o nosso papel para dar luz a esse tema, né? Então, essa atualização da NR1 que a FA trouxe aqui, ela trouxe determinou que riscos psicossociais, e aí exemplos do que são esses riscos e por que que a comunicação tem a ver com eles, né? Assédio é risco psicossocial, então assédio ele está na forma como a gente fala com as pessoas também, né? Então a gente poder educar os nossos times, trazer um letramento para a liderança, mas também como o assédio ele acontece de maneira horizontal e não só vertical, a gente poder trazer esse tema que já vem em 2022 sendo trabalhado de forma obrigatória para quem tem CIPAT, né? Então como que, para além do assédio, né, que outros riscos psicossociais a gente pode trazer para a luz, né? Sobrecarga de trabalho, gestão ineficaz, a própria comunicação precária é um risco a ser mapeado. Então, esses riscos eles têm que ser identificados, avaliados, registrados no inventário, né? Que a empresa precisa fazer. Então, isso não significa que a gente não está falando só de cuidar das pessoas porque é importante, mas porque essa passa a ser uma exigência concreta de saúde e de segurança no trabalho, né? Então, como tu trouxe esses exemplos recentes de Santander, de Mercedes-Benz, não são exemplos exclusivos, né? A falta de gestão sobre cobrança abusiva e assédio moral coletivo gerou não só multas milionárias, como tu trouxe, né? Mas também danos para a reputação, que é essa conexão que a Cíntia trouxe na fala inicial dela, né? Então, quando a gente fala de comunicação, é de dentro para fora, não adianta a gente dizer que é legal para todos os nossos interlocutores distintos e dentro de casa isso não acontecer, né? A gente está aí adoecendo as equipes internas. Então, o que as empresas podem fazer de forma prática, né? Primeiro, documentar as ações preventivas, né? Toda medida aí precisa ser registrada no plano de gerenciamento de riscos.
E aí a gente entra com a comunicação de uma maneira diferente, né? Não é só um informe, um comunicado que vai dar conta disso, mas a gente pode trazer também rodas de conversa para que a gente possa trazer esses assuntos à tona e responsabilizar as pessoas, né? Trazer a autonomia, qual que é o meu impacto, né, no todo, como que eu afeto o todo e como que o todo me afeta. Então a gente pode pensar em revisão de jornada, em treinamento, reforço de equipe. Isso é o que sustenta legalmente a empresa, mas que mostra a continuidade do cuidado, né? Então, se uma equipe está sobrecarregada, como que a gente pode redistribuir tarefas, mas também documentar isso, né? Olha, a gente está fazendo esse movimento, a comunicação vem para dar luz para aquilo que a gente está fazendo. Tem muita coisa que as empresas fazem e que seus trabalhadores não sabem também, né? Então, a gente usar a comunicação de maneira a evidenciar os movimentos que a empresa está fazendo. Então, um dos pontos é isso, né? Dessa documentação, mas também de fazer essa construção coletiva, né? De dar voz para as equipes através de facilitação de rodas de conversa, por exemplo. O segundo ponto que tu trouxe, até na pergunta, né, Fá, que é o treinamento ou o letramento da liderança, que é o motor da transformação cultural. A NR1 deixa claro que o trabalho mal estruturado adoece, e é o líder quem dá o tom do ambiente, né? Então, sem preparo, esse gestor ele pode naturalizar a sobrecarga, né? Ele pode também ignorar os sinais de sofrimento ou reforçar práticas abusivas. Então, como que a gente se comunica? Qual que é o nosso tom de voz? Qual que é o jeito da gente se relacionar com os nossos colegas, né? Então, formar liderança para escuta ativa, e a gente volta então a puxar a brasa aí para a comunicação, né? Para a prevenção do assédio, trazendo a importância de uma cultura de respeito, de uma condução ética, tudo isso é fundamental. Então, tem casos práticos aí de meta imposta sem diálogo, de liderança despreparada, de equipe adoecendo. Então, a solução aqui é a gente poder registrar esses riscos que são tão subjetivos, né, nesse inventário, para que a gente possa investir em capacitação dos gestores, para que ele possa apoiar a prevenção e o gerenciamento do que é risco psicossocial. E aí, a gente poder pensar num terceiro passo, que é criar canais reais de escuta, né? Então, a própria NR1 e a NR17 reforçam a participação ativa dos trabalhadores. Então, isso significa abrir espaço de fala seguros. Quando a gente pensa na estrutura de comunicação interna, a gente olha lá para os nossos canais formais, que são de mão única, né? A comunicação informal está acontecendo ali com os nossos multiplicadores, embaixadores, lideranças informais, e a liderança como um terceiro pilar que sustenta isso, né? Então, a gente poder olhar de uma forma ampliada, né? Se eu tenho equipe em home office que se sente isolada, se a empresa não tem check-ins regulares ou rodas de conversa, o risco de sofrimento pode acabar aumentado. Então, não é só abrir um canal, mas a gente também responder, né? Mostrar que aquela fala foi escutada e que foi transformada em ação. Então, estruturar bons canais de escuta, que o líder é parte disso, mas outros canais que a gente possa ter dentro da firma, né, para que isso aconteça. E, por fim, cuidar da comunicação interna, né, que é o nosso foco essencial do Talks, da Fale, nesses 10 anos, né? Quando a empresa não comunica suas ações, os rumores e as versões distorcidas ocupam esse lugar de forma bem rápida, né? Rádio Corredor, WhatsApp peão, chega de forma muito mais rápida. Então, a NR1 fala em dados e registros, mas a gente não pode esquecer que o trabalhador precisa entender o que está sendo feito, por que está sendo feito e como que isso impacta a rotina de cada um deles, porque isso ajuda a construir confiança. Se uma medida de prevenção prevê pausas regulares, a gente precisa comunicar isso de forma transparente, né? Tipo, como e quando essas pausas vão ser implementadas, porque senão eu vou ficar, por que que a Fá tá parada lá, né? Nessa pausa que não tava, que não acontecia antes, por que que eu estou trabalhando nesse momento, né? Então, a gente poder trazer transparência para que a gente possa mitigar dúvidas, para que a gente possa diminuir resistência, para que a gente possa minimizar boato de que a empresa possa estar maquiando algum problema, né? Então, em resumo, a prevenção ela exige método. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer. E às vezes a gente acaba na comunicação, como é algo intangível, subjetivo, não trazendo essa materialidade, né? Então, registrar, treinar, escutar, comunicar é uma forma de atender a lei, mas também de proteger a saúde das equipes, né? E construir ambientes de respeito e confiança. No fim das contas,
não se trata só de cumprir uma norma, mas de garantir dignidade, equilíbrio, sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente traz muito essa pauta da sustentabilidade humana. Não dá para bater meta batendo nas pessoas, quando que a gente consegue ser sustentável a longo prazo. Pode ser que eu consiga dar conta nesse semestre, mas talvez que eu adoeça no outro, né? Ah, bateu meta, consegui. O líder que acha que gritou e deu certo, consegui bater o meu resultado que eu queria, então vou gritar de novo. Mas por quanto tempo as pessoas resistem a esse tipo de tratamento, né? Então, as empresas que assumem esse compromisso, elas não só evitam riscos jurídicos, como a gente trouxe aqui nos cases que vocês trouxeram, inclusive no evento anterior, né, com a Cintia Afá aqui, risco financeiro também, como a gente trouxe nos exemplos de agora, mas também olhar para esse foco de como a gente fortalece a cultura e como que a gente libera o verdadeiro potencial das nossas pessoas. Acho que esse é um overview importante aí desse tema. Vou te devolver a palavra para que a gente possa seguir com os demais degustações aí do que vai ser tratado no dia 8 de outubro, Fá. Ali já tem uma pergunta ali do Marcelo. Até aproveitando, gente, coloque de onde vocês são, nome, firma, se quiserem compartilhar o LinkedIn de onde vocês estão falando, né? De onde vocês estão falando, não, de onde vocês estão escutando, porque a gente está falando, ocupando esse espaço aqui. Mas para a gente saber de onde é que vocês são. Ali eu vou deixar a pergunta do Marcelo para a gente chegar no final. E aí já vai pensando aí na resposta. É uma boa pergunta, Marcelo. Tem uma importância aí de Salvador, né? Tem uma importância porque a gente trabalha muito com silos organizacionais, né? Mas vamos lá, vou deixar para a Ali responder aí como resolve isso. Ó, a Luísa de BH, que legal. Bom, falamos aí de cuidar das pessoas, que é essencial para evitar as crises, né? E aí a gente tem um ponto importante, e a gente assistiu uma palestra agora recentemente, essa semana que passou em Porto Alegre, falando de gerações. E esse olhar para gerações é importante, porque a gente está, assim, com gerações diferentes, a gente sempre teve no ambiente de trabalho gerações diferentes. Eu falo que a gente tinha duas gerações antes, né? Quando eu comecei no mercado de trabalho, a que manda e a que obedece. Hoje a gente tem gerações que a gente precisa ter diálogo, conversas abertas e sinceras, né? E para essa pauta aí, Dani, a gente falou de crise, falamos de saúde, óbvio que a gente tem que falar de gerações, né? Então, as pesquisas nos mostram que 95% das empresas reconhece os benefícios da convivência das gerações, mas 65% delas não têm programas formais. E aí a gente está falando de gerações, a gente está falando de etarismo, né, que é o preconceito etário, que prejudica a colaboração entre baby boomer, geração X, Z, Y, enfim, né? A gente tem estereótipo de imaturidade ou falta de compromisso. Sempre que a gente tem alguém entrando no mercado, a gente vai falar disso, né? Não tem como não. E como evitar esses preconceitos, pré-conceito, né? Para contaminar as relações de trabalho, e que prática a gente pode colocar como mentoria reversa, time intergeracionais, aprendizado mútuo. Acho que é um super desafio. E aí, Dani, vou te trazer mais um componente, né? Que a gente viu agora uma revolução dentro do Nepal em relação ao governo, se muda governo, né? E é a geração Z que traz com memes e reverência, né, esse protesto, ou seja, essa comunicação, essa linguagem que traz leveza, traz reivindicação, né? Talvez a gente não esteja acostumado, eu como geração X aí, né, dentro do ambiente de trabalho, trazer com esse sarcasmo, esses memes que eles estão trazendo, mas esse espaço de conversa para a NR1, para a gestão de crise, ele é muito importante que aconteça, né, Dani? Então, Dani Medeiros, a gente tem duas Danis aqui na nossa equipe, né? Dani Medeiros, me dá uma ajuda aí para a gente ver o que a gente vai falar dia 8, né? Que caminhos de solução, que mapa, que desenho o pessoal pode fazer para o dia 8. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tô com uma voz super rouca, porque ontem fui num show maravilhoso com meu filho, olha aí, né? Gerações diferentes no mundo cultural e fiquei com essa voz aqui. Mas eu tenho muitas anotações aqui, insights para a gente tentar construir caminhos de solução para essa problemática, digamos assim, do campo geracional. E acho que a gente tem muitos caminhos, sim, as organizações tentando, né, achar um ponto de conciliação entre isso. Só que eu queria fazer uma pergunta e que essa pergunta aí fique ressoando até o dia do Talks para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre ela, né? Que ela fique fermentando.
E aí, se a gente der um Google e for colocar conflito de gerações ou a problemática geracional no ambiente de trabalho, a gente vai olhar, receber do Google informações sobre que conflito de gerações, e aí que fica essa pergunta para saber, é disso mesmo que se trata, gente. Conflito de gerações seria então os desentendimentos causados por conta de diferenças e particularidades entre pessoas de faixas etárias distintas. E aí eu fico pensando aqui, né? Se a gente chamasse para a sala o Freud, o Lacan, o Jung, a Melanie Klein, o Pierre Bourdieu, o Foucault, a Anísio da Silveira, que não podem entrar na sala porque não estão mais aqui, né? Mas se a gente chamasse gente que está aqui, o Christian Duncan, a Vera Iaconelli, o Vladimir Saflati, para nos ajudar a pensar sobre isso. O problema são as diferenças por conta das nossas idades? Será que é isso? E aí, trazendo a fala da Cíntia e da Ali, né? A gente tem NR1, NR17, Setembro Amarelo, dando indícios que talvez o problema seja muito mais complexo do que as nossas diferenças de idade. Quando as coisas elas não estão fluindo para aquilo que se deseja nas relações de trabalho, o problema central é a idade. Não tem outras coisas agindo sobre essas pessoas e distanciando essas pessoas para além das nossas idades. Se a gente está falando de NR1 e de saúde mental, uh, isso não seria talvez um ponto mais central do que a diferença etária? E aí a Ali trouxe, né, que a gente precisa colocar método para conseguir registrar e entender o que funciona e o que não funciona, para conseguir trazer as pessoas para um lugar de mais colaboração, mais saúde e menos conflito. E o que que é um método, né? Um método ele está aí para nos ajudar a resolver uma questão, problema. Então, a gente tem um problema, uma problemática, né? A gente faz um diagnóstico, identifica ali algumas evidências e busca o melhor método para dar conta destes problemas. Eu entendo que nós estamos errando na formulação do problema. Na minha perspectiva, que venho aí de uma longa caminhada trabalhando com temas extremamente complexos e sensíveis, que é a cultura inclusiva, eu acho que a gente faz as perguntas erradas e tem muito método, muita ferramenta, muitas ações legais à nossa disposição, só que a gente orquestra essas possibilidades para dar conta de uma pergunta que eu acho que ela não está bem formulada. Então, eu vi aqui que tem várias compartilhamentos aqui, né? Como que a comunicação interna pode dar conta disso, né? Eu acho que a gente precisa olhar para as nossas perguntas. Então, eu não entendo que a questão geracional é o cerne dos conflitos quando nós temos pessoas de 50 anos, 40 anos, 30 anos e 20 anos dentro de um ambiente corporativo. Sim, isso gera diferenças, né? A gente se torna sujeitos numa perspectiva cultural que tem a ver com a linha do tempo, mas, gente, isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. O que está produzindo essas inquietações hoje em dia nas relações de trabalho? Eu acho que são muito mais complexas os caminhos de formulação dessa pergunta do que a questão geracional. Mas, como ela está posta, e ela também faz parte do problema, embora eu vá trazer mais perguntas como essa no Talks no dia 8, né? O que que é XYZ? Se eu vou dar um exemplo para vocês, a minha avó tem 91 anos viva, a minha mãe tem 73, eu tenho quase 50, meu filho vai fazer 17 e a minha sobrinha vai fazer 1 ano de idade. Todas nós estamos vivendo nessa mesma época. Onde é que fica a fronteira da geração dentro dessa múltipla possibilidade de agir no mundo de vários indivíduos que têm diversas idades, né?
Então, acho que a gente precisa chacoalhar um pouco isso. Mas olhando possibilidades para concluir aqui, dentro do campo da comunicação interna, tem uma prática que ainda não é muito utilizada, mas eu acho que ela pode dar bons resultados, que é trazer esses times diversos no que diz respeito às suas idades distintas, para produzirem juntos os elementos, né, as mensagens da comunicação. Fazer um grande brainstorming em que todas as pessoas dentro daquela companhia, daquela instituição, daquela equipe que seja, possam colaborar com aquilo que faz sentido dentro dos seus referenciais, tanto de canais de comunicação quanto de mensagens. E aí desafio aí a galera da comunicação interna para trazer reflexões e também produção de comunicação na perspectiva das pessoas bem jovens que vocês têm dentro da companhia. Então, vamos se experimentar. Se tem algo importante que precisa ser dito, como que isso seria dito à luz da geração Z, por exemplo? Como que a geração Z comunicaria isso? Como que os millennials comunicariam isso? Como que, né, a geração X comunicaria isso? E entender se de fato tem gaps importantes de comunicação ali, ou se a gente consegue fazer circular a perspectiva de compreensão daquilo que precisa ser dito dentro dessas diferentes perspectivas de produzir comunicação, de produzir significados dentro daquilo que a gente precisa fazer circular. Eu imagino que ia ser delicioso, gente. Um mês, 15 dias, uma semana de comunicados oficiais, todos dentro de linguagens e símbolos de linguagens que fazem sentido, daí sim, para esse recorte geracional, que quando eu quero dizer alguma coisa, eu mando um emoji, e quando meu filho quer me dizer alguma coisa, ele manda uma caveira. Para mim, caveira tem um outro significado. Então, acho que vale esse experimento, sabe? Da gente trazer para dentro da comunicação institucional, institucionalizada, outras perspectivas de dizer para além daquilo, e voltando, né? Comunicação é disputa de narrativa. E até então, quem está ganhando essa disputa de narrativa é a minha geração. É os meus símbolos, é o meu glossário, é aquilo que faz sentido para mim e para minha geração que circula nos meios de comunicação. Tem uma disputa posta e tem um lado que está ganhando. Se a gente trouxer o outro lado para também fazer parte dessa construção, é possível que a gente tenha aí algumas evidências mais elaboradas para formular melhores perguntas para entender qual é o nosso problema. Nossa, Dani, chacoalhou todo mundo agora, né? Mas vamos lá, até é importante, né? A gente vai falar mais da questão das gerações, desses marcos. A gente tem uma mudança agora, até trazendo, né, para a nossa narrativa, essa disputa de narrativa, de um olhar positivo, né? A gente está trocando, a gente é ótimo, né? A Globo está trocando o William Bonner, né, no Jornal Nacional, pelo César Teale e pela linguagem mais próxima, né? E eu não estou falando que tá uma geração Z assumindo, eu estou dizendo que é uma linguagem mais próxima, uma narrativa mais próxima, mais quente, né? Mais perto dessas pessoas. Então a gente está olhando também meios de comunicação, não é trocar, trocando velho, é narrativa, não é a idade, né? É a narrativa. Então aquilo que se representa, eu acho fundamental, importante a gente trazer essa pauta. E a gente vai falar um pouco aí também da questão, né? Da questão do. Com certeza, a Tamires já tezendo provocações aqui. Depois vou deixar para vocês, tá, gente? Nem vou entrar aqui nas conversas para deixar para vocês depois. Porque a gente segue aí falando de narrativas, Dani, que é agora com a Dani Seger, né? Falando aí de onboarding, né? A gente falou
dessa diversidade que a gente tem dentro do time, né? E a gente vai falar de onboarding, porque também é uma narrativa da organização, né? E o quanto essa narrativa, por muitas vezes, está descolada, né? E é o momento de construir pertencimento, confiança e mostrar a cultura da organização, né? Então, pesquisas mostram aí que mais da metade da geração Z é desligada nos primeiros 90 dias, ou seja, demitida, né? Muitas vezes porque a integração foi insuficiente. E aí, Dani Seger, vamos trazer, né? Como é que as empresas podem estruturar o onboarding para que o colaborador novo entenda as responsabilidades, né? Mentores, canais de apoio, expectativa desses primeiros dias. E por muitas vezes a gente vê aí o onboard se resumindo a um dia dentro da organização e ao kit, né, que a pessoa coloca depois no seu LinkedIn, dizendo que recebeu 90 dias depois, a pessoa já nem está mais dentro da organização. E aí, como é que a gente olha para esse onboarding hoje, Dani, entendendo as necessidades de aprendizado, de cultura, de organização? Eu te deixar um super desafio, que é falar desse primeiro momento que a comunicação também está, né? Quando a gente está pensando no onboarding, a gente também está pensando nesse processo de comunicação ao longo da jornada do nosso colaborador, do nosso empregado, do nosso funcionário, né? Como é que a gente faz isso, Dani Seger? Já juntando aí, o onboarding pode ser também uma gestão de crise futura, né? Dependendo de como é que ele é conduzido, né? Dependendo do que se fala lá dentro, a gente já participou de alguns onboardings aí que daria uma gestão de crise. Teríamos que chamar a Cíntia rapidamente para resolver. Mas, Dani, deixa para ti que esses casos a gente não pode contar agora. Bom dia, pessoal. Então, eu já estava aqui assim, fazendo todos os ganchos, porque o processo de onboarding, ele vai tratar lá da narrativa que a Cíntia trouxe no início, né? Porque quando a gente recebe o novo colaborador na empresa, que imagem que ele tem da nossa empresa? Né? O que que ele ouviu da empresa? O que que já está rolando? Então, aqui já vem o primeiro ponto para a gente deixar anotado. O onboarding não se trata só do momento presente. Quando a gente vai fazer um mapeamento do nosso onboarding, que essa é uma estrutura que a Fá perguntou agora, né? Como é que a gente estrutura? É necessário a gente fazer um mapeamento para poder aí elaborar, construir o nosso onboarding. E esse mapeamento já começa lá dessa construção, dessa imagem que a comunicação externa, né, faz, e como é que essa comunicação externa é traduzida através da comunicação interna para dentro da empresa, para que esse novo colaborador chegue no momento do onboarding, nesse primeiro dia, né, ele chegue e já possa ali ser bem recebido, né, acolhido. Então, vai fazer todas essas falas, né? Como é que a gente recebe lá no onboarding, tratando dessa questão geracional também? Como é que eu comunico, dialogo, né, com todas essas gerações? Isso me lembra muito, agora no congresso da BRH, que a gente estava, que uma das falas trouxe bem isso que a Dani estava trazendo das crises geracionais, que na verdade um ponto para a gente pensar, e eu acho que faz todo sentido, pegando gancho com a fala da Ali, né, da NR1 e da saúde mental, que a gente atua todos os dias dentro das organizações, é uma crise na nossa forma de trabalhar. E claro, vai afetar todas as gerações, todos que estão trabalhando e os futuros que estão trabalhando, né? É uma crise na nossa forma de trabalhar. Então, como é que a gente recebe essas pessoas com tudo isso acontecendo, né? Com todas essas crises e todas essas perguntas que precisam ser bem reformuladas para estar recebendo um bom colaborador. Então, um ponto que a gente trouxe aqui é poder olhar para que esse colaborador sabe, porque quando eu recebo ele, eu tenho que dar conta de mostrar essa empresa e de como é que ele vai estar se situando, que responsabilidades ele vai ter, que canais de comunicação ele vai poder acessar, que canais de expressão ele vai poder ter, se ele tem a voz ou ativa ou não, né? Então é necessário que a gente possa mapear, fazer um mapeamento de todos os pontos de contato desse colaborador. Então, desde lá do recrutamento e seleção, e do que ele já tem de imagem da empresa, até a chegada dele. Então, como é que vai ser o contato com esse líder? Em que momento vai ser esse contato? Como vai ser o contato com a área de desenvolvimento? Que treinamentos ele tem acesso?
E outro ponto para a gente deixar anotado na hora, dando pílulas aí do que a gente vai ver no nosso congresso no dia 8, que a gente vai poder. Quero levar para vocês formas da gente realizar esse mapeamento. Hoje aqui são só pontos, né? Nesse tempo curto. Então, como é que a gente faz esse mapeamento? E um ponto é a gente olhar para a base nossa como ser humano. O que que a gente precisa como ser humano? Um dos pontos é pertencimento. Então, a gente precisa se sentir pertencente. Como eu pego essa necessidade humana e levo ela para o meu mapeamento do onboarding? Como eu vou ter contatos com esse colaborador que ele se sinta pertencendo? Então, eu vou organizar esse onboarding, podendo proporcionar. Outro ponto, a gente precisa proporcionar autonomia. Então, como eu coloco que esse colaborador ele vai ter pontos onde eu vou oferecer para ele questões como, por exemplo, treinamento, acesso à informação, acesso à comunicação, em que ele tem autonomia para buscar, que eu não precise estar sempre levando. Então, estou trazendo alguns pontos aqui que a gente vai conseguir lá no Talks, poder ter noção desse mapeamento e trabalhar juntos lá, que são fundamentais para que esse colaborador possa se sentir parte, né? Possa estar ali tendo todas as informações necessárias para que ele possa estar realizando o seu trabalho, se sentindo aí fluindo no trabalho, que é o que a gente tem com saúde, né? E aí uma pergunta que a Fá trouxe, e muitos fazem, né? Qual é o tempo? Que tempo é esse do onboarding? Um dia não é. Já essa resposta a gente já tem. Um dia de onboarding não é. Se a gente pode. Ah, mas eu só tenho um dia, Dani. Lá na empresa, o pessoal é baby boomer, né? Como colocaram ali, é um dia. Esse é o tempo que a empresa dá. Então, que a gente possa transformar esse um dia da melhor forma, mas que a gente tenha noção que a gente vai precisar construir um segmento dessa trilha, dessa jornada do colaborador, porque um dia só não é. E aí, só dando mais uma pitadinha, que a gente vai trabalhar lá no dia 8 com mapeamento e com vários casos que a gente tem de experiência prática. E a Fá falou da geração Z, né? Então, que está aí com a sua saída dentro dos 90 dias. É importante que a gente possa mapear esse tempo, né? E eu tenho a experiência prática de pesquisa que os primeiros 15 dias do colaborador, ele é chave na decisão dele de ficar, permanecer na empresa ou sair. Então, isso que a Dani trouxe, a Dani Medeiros, né, o Dani Seger, duas Danis aqui, de a gente poder pesquisar. Então, eu tive experiência de pesquisar isso dentro das organizações, fazer grupos com colaboradores dentro do contrato, né, de trabalho e ouvi-los. O que que está faltando? O que está bom? O que você recebeu? O que que foi comunicado? O que você não sabe da empresa? O que faz diferença? E aí vai, né? Várias perguntas. E aí eles trouxeram uma série de informações muito ricas, né? Agregando aí para as melhorias no onboarding. E também essa resposta de que os primeiros 15 dias são chaves, né? Para que ele decida. Ele pode até não sair nos primeiros 15 dias, mas que isso já faz toda a diferença na imagem, né, e na decisão dele de permanecer ou não. E aí eu vou deixar aí a, a fala para os colegas, tem a Fá e o Gus ainda, senão vou tomar a palavra, mas é isso, gente, o onboarding é fundamental, e ele reúne tudo isso que está sendo falado até agora, e aí lá no dia 8 a gente vai poder conversar muito mais sobre isso, mapear o onboarding, trabalhar juntos nesse tema. Dani, já tem mensagem ali do Rodrigo Valim, falando dos prompts aí, né, geracionais. A gente tem que entender que os prompts, cuidar com as gerações e a inteligência artificial, porque ela pega bases, às vezes, de informação que não são, traz essa disputa, né? Então, a gente olhar para esses prompts, mas é importante a gente saber fazer boas perguntas, né? Como é que a gente faz? Porque ele trouxe, né, transformando o onboarding num legado, e de fato é. E uma das coisas que é importante, né, quando a gente olha para o onboarding, a gente diz, você recebe informação por aqui, por aqui, por aqui. A gente nunca diz, você busca a informação aqui, aqui e aqui.
A gente sempre diz, você recebe informação pelo e-mail, pelo mural. A gente não diz, busque informações no mural, busque informação na internet, busque informação, né? Então a gente já também está dizendo como é que a gente quer que ele se porte dentro da organização quando a gente não cuida da nossa. Vou trazer a palavra da Dani Medeiros, né, da nossa narrativa aí dentro do onboarding, né? Olhando para a comunicação. Bom, gente, olhando para tudo É isso, só, pode falar, Dani. Ô, Fá, só agora lembrei de um caso bem rapidinho dessa pergunta também, da tua fala, Valim, que agora eu estava numa empresa cliente e uma colaboradora da geração Z, dentro do contrato, trouxe a seguinte fala, para ver como é importante para ela, que ela já está dentro, tá no fim do contrato já, né? E vai permanecer na empresa, mas a fala dela é que ela não recebeu todo o apoio necessário. Então, olha quanto esse apoio humanizado ele é necessário. Ela teve acesso a muita comunicação e a muita informação, mas ela traz a falta de que tem alguém ali para ela conversar e que ela possa tirar as dúvidas dela, e que isso não vem num prompt, né? Que ela possa tirar as dúvidas dela daquela realidade, daquela cultura da empresa. Cultura é outro ponto que a gente vai olhar lá no dia 8. Ele é chave, a gente vai fazer um mapeamento de cultura. Ele é chave para que a gente possa ter um bom onboarding, né? Sabe que agora tô falando isso, me lembrei de que a gente fazia, né? No meu, eu não tive onboarding, a gente tinha mais ou menos uma integração, né? Eu tô falando isso lá nos anos, né, 90, enfim. E a gente dizia, cola no fulano, mas o cola no fulano, o fulano era essa humanização, né? Às vezes a cultura não estava ali clara, né? Enfim, não era uma coisa que ele dizia, não fala com fulano, não fala com esse aqui, né? Enfim, ele trazia todos a comunicação informal, mas esse cola no fulano ajudava muito nessa humanização. Hoje a gente se vira, e como é que não te virou sozinho, né? Então, de pensar essa humanização, né? Boa questão aí que o Valim trouxe para nós, né? Gente, então, falando de tudo isso, né, a gente chega aí na minha pauta, né, que a gente vai falar dos influenciadores barra creators, né, então a gente tem visto aí ao longo das últimas décadas no papel da comunicação interna evoluindo dentro das organizações, né, daquele simples repasse de mensagem para uma função mais estratégica de engajamento, né, de influência, de criação de experiência, mas de fato, né, a gente olhar isso. E a gente pode acompanhar essas quatro grandes transformações. E aí vou me permitir aqui, óbvio que eu não consegui resistir fazer um mapinha para vocês, né? Então vou compartilhar aqui esse mapa só para a gente enxergar um pouquinho, né? Esse que eu estou trazendo para vocês quando a gente fala da comunicação e dessa evolução que está tendo dentro das organizações, e às vezes a organização está em fases diferentes, tem organizações que estão lá olhando ainda a comunicação top-down, como a Ali trouxe, né, dentro da sua... Hoje a gente olha para as organizações, é muito top-down ainda, que é a questão dos anos 80, 90, né, e quando a gente fala para esse lugar aí dos influenciadores, né, na época a gente tinha agente de comunicação, correspondente interno, comunicadores voluntários, e o papel dessas pessoas era logística operacional, né, era a voz da organização fazendo essa transmissão de informação. E aí, para os anos 2000, a gente sai da década de 80, 90, a gente vai para os anos 2000, a gente começa a surgir a lógica da multiplicação da comunicação, né? Essa rede de correspondente, né? Que a gente ajuda a adaptar a mensagem à realidade local, né? Então, o multiplicador, embaixador interno, eles ganham legitimidade e voz, né? Mas o papel não era apenas operacional, e começa a existir aí um reconhecimento e influência dentro das áreas, né? E a escuta aqui ainda era muito tímida, a gente está falando aí início dos anos 2000, né? Mais voltada à coleta de pautas. Eu me lembro muito de participar de reuniões aí nos anos 2000, dizendo assim, o que vocês escolheram para que a comunicação tratasse? A Cíntia fazendo um sim aqui, né, Cíntia? Era assim, o que vocês ouviram, né? Mais ou menos assim, o que vocês escutaram da comunicação informal para a gente poder tratar e levar de volta, retroalimentar os nossos canais formais. Pensa que a gente está em 2000 ainda sem redes sociais, sem, né, a gente ter toda essa diversidade de canais e informes que a gente tem dentro das organizações, então ainda era controlável esse ambiente, né? Então a gente tinha essa pauta, essa coleta de pauta do diálogo real dentro das organizações. E aí, 2010, né, a gente começa a falar da fase de influência, né, a voz dos pares, né, que é o employee advocacy, né? Então, são os agentes
de engajamento, as vozes internas que participam de campanhas, conteúdos para contar histórias reais. Então, aqui a mensagem entre colegas passou a ter mais impacto, né, do que a comunicação institucional, e algumas práticas de escuta começam a aparecer. Ainda não uma prática de escuta, mas a gente já começa a ter roda de conversa, a gente começa ainda que seja pontual, a gente já começa dessa influência horizontal, né, ouvindo essa voz dos pares. E aí, gente, aqui que a gente está vivendo um pouco, né? A gente está aí na 2020 em diante, olhando, né, nesses últimos anos, a gente tem esse salto, e aí a Dani Maria fez essa, a Dani Maria, não, a Dani Medeiros, né, que a gente chama a Dani Maria porque é Dani Maria Medeiros, tá, gente? Só porque aí vocês vão olhar os nomes, não está escrito ali, né, Dani? Então a Dani Medeiros trouxe, né, quem sabe fazer esse teste de trazer essa geração para contribuir e construir esse conteúdo na linguagem que eles consomem, na linguagem que é acessível a eles, né? Então a gente pode trazer esses creators, que é criador interno, para produzir vídeo, podcast, levar para a linguagem do Discord, né? Ser hosts de lives e storytellings corporativos, né? Transformar essas narrativas, né? Da organização em algo que eles façam uma articulação de diálogo, né? Então, o colaborador ele deixa de ser apenas um canal, autor e articulador de diálogo, né? Ele começa a ser esse articulador de conversas que vão além da transmissão de informação. Então, a gente vai olhando para essa evolução, né, dentro da organização, a gente pode ver que a gente sai de um lugar que é o eco, né, da organização, só eco, porta de entrada, para ser esse articulador de diálogo. E aí a gente vai ter, né, no nosso dia 8 aí, como é que são os critérios para escolher esses creators internos, né? Olhar legitimidade, autenticidade, diversidade de voz, capacidade de produzir conteúdo, alinhamento com os valores, né? Potencial de engajamento. Mas a gente tem que olhar muito, gente, quando a gente olha para isso, né, é um olhar depois para a geração Z. E aí, para a geração Z, eu gosto muito quando a gente fala que é um ecossistema de coautoria, ou seja, a narrativa da organização ela vai dar o tom, mas a gente, a partir disso, vai criar junto, né? Então, a gente vai ser criadores orgânicos, né? A geração Z, e não é só a geração Z, vou só segmentar, né? Ela tende a rejeitar a comunicação muito institucional, né? Querem criar, publicar do seu jeito, o que a Dani já trouxe para nós, né? Precisa de uma escuta contínua, que a Ali trouxe com o NR1, vai ser muito mais claro e mais solicitada essa escuta contínua, né? Feedback em tempo real, canais de escuta, né? Eles precisam ser ágeis, e aí a gente tem os chatbots internos, mas trazer essa humanização também, né? Que o Valim trouxe na sua conversa ali, o onboarding precisa conversar com isso, né? Então, essa influência vai ser muito mais horizontal, né? Do que a gente ter lá aqueles embaixadores oficiais da organização, né? Eles querem influenciar a forma, sem a mediação forte da liderança. Esse é um ponto aí de atenção para a gente, né? E se a gente for olhar, gente, como é que a gente consome conteúdo hoje, né? A gente tem essa hiperpersonalização, porque a gente está acostumado aos algoritmos entregar conteúdo sob medida. Por que não é assim na organização, né? Então, esse é um ponto aí que a comunicação ser orientada, né, de dados, mas usar a inteligência artificial, as ferramentas que a gente tem, né, para poder dar conta dessa personalização desses algoritmos. E aí, lá no dia, não vou me estender mais, porque o Gustavo já deve estar enlouquecido aqui, né? Não estenderei mais, mas lá no dia a gente vai falar também dos detratores, porque é um ponto importante, né? A gente trazer os detratores e olhar detratores não como uma ameaça, mas como advogados do diabo, como a gente diz, né? Aquelas pessoas que a gente tem que dar voz porque elas vão questionar o que está sendo posto. E às vezes a gente está dentro da área de comunicação com essa cegueira organizacional, né? E a gente não está enxergando o que é importante. Então, como é que a gente traz também essas pessoas para, sei lá, um podcast, perguntas difíceis, série de vídeos na real, rodas de conversa. Então, a gente tem formas de trazer essas pessoas também para a conversa quando a gente está falando aí de criadores, né, dentro da organização. É um pouquinho rápido aí, né, do que a gente vai ver. E aí, Gustavo, vou trazer para ti, né, porque dado todo esse conteúdo, para a gente finalizar, a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de presença, né?
A gente tem aí várias formas de trazer a presença, e eu acho que esse é um super desafio, vulnerabilidade, presença dentro das organizações. Tem o Grupo Fleury, que já está trazendo jogos de improviso, né, para desenvolver as lideranças mais confiantes e presentes. A linguagem corporal, os gestos, a postura, a comunicação verbal. Gustavo, nos dá uma ajuda, como é que a gente pode fazer os líderes superar e entender que tem toda essa mistura, esse caldeirão que a gente trouxe aí de conteúdo para a comunicação interna, e eles precisam dar conta, a gente precisa dar conta desse ambiente desafiador. Contigo, Gustavo. Obrigado, Fá. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Cara, ouvindo vocês, eu acho que aquilo que eu falei lá, né, de ficar por último, cara, veio um turbilhão de coisas assim, né? Pegando lá do que a Cíntia falou, da questão da exposição dos CEOs, e aí a galera quer fazer mídia com a questão, né, do CEO lá da. E aí o que eu paro e penso assim, talvez a gente hoje vive o momento mais difícil de ser liderança. Porque quando tu era o líder lá na década de 90 e tu, como acabou de trazer, cara, tu ia lá, falava algo pro teu time, não sei o que lá, e ponto, morria ali o assunto. Aí hoje não. Aí hoje, o que a gente já tá vivendo? Ah, o líder tem que ser a cara da empresa. Vamos pegar aqui os exemplos. Cara, o que é o João Adib da CIMED? O Luciano Hang da Avan. Cara, tem que botar a tua cara na. Tu tem que ser a cara da empresa. E mais do que nunca, a gente está vivendo um conflito de eu não quero me expor. Tem muita liderança que ela tem medo de se expor. Só que ela tem que ser a cara da empresa. E aí, ao mesmo tempo, essas pessoas têm a sua vida particular, elas erram, elas cometem coisas que às vezes, por um grupo A ou B, não estão certas. E aí, como é que a gente vive esse medo de estar o tempo todo se expondo? Ou muitas vezes tu tá numa convenção de uma empresa e tu tem que falar em público e tu não é a melhor pessoa para falar em público. Vou dar um exemplo para vocês, aonde hoje eu trabalho. Cara, o próprio Guilherme Benchimol, há 15 anos atrás, ele odiava falar em público, ele mesmo fala isso. Ele não gostava de falar em público. E hoje ele é a pessoa que tem que representar a XP em diversos lugares. E aí, como é que a gente traz essa questão de corpo, de voz, de fala, de presença a favor? Então, isso hoje tem que ser treinado na liderança. A liderança precisa olhar e dizer assim, cara, tu é a cara da empresa. Só que, ao mesmo tempo, como que a gente comunga uma linguagem que a Dani Medeiros trouxe, que ela comungue com todos os públicos. E eu gostei muito da fala da Dani nesse sentido. Cara, não é mais geracional. Tu tem o mesmo carinha dentro da empresa hoje de 50 anos que anda de skate e tu tem o guri de 22 anos que é Red Pill. Então, tipo, como é que tu conversa com esses dois públicos dentro de uma empresa? Não é mais a idade o problema, mas como é que tu faz uma comunicação que ela chegue a todos os públicos? E eu acho que a liderança precisa ter esse papel do improviso, a liderança precisa ter esse papel de estar mais aberta. E talvez o que eu quero trazer muito lá no dia do Talks é como eu aprendi a chegar nesse público, como eu aprendi a conseguir comunicar o assunto através da vulnerabilidade. Então, o líder hoje, através dos jogos, através do palhaço, do corpo, da voz, do improviso, que foi tudo que eu treinei em improviso, não é improvisar, é treinar para falar de pronto, é muito isso. Como que eu me vulnerabilizo? Como que eu entro? E eu acho que foi. Agora eu não lembro quem foi. Eu acho que uma das Danis falou também, e a Ali também. Cara, da questão de criar uma roda de conversa e quem vai lá responder perguntas difíceis, e tu também, Fá. Quem vai lá responder difíceis é o CEO da empresa. E ele não vai ter um discursinho pronto. Ele não vai ter o discurso pronto, ele vai sentar lá na frente de todo mundo e vai ter o detrator fazendo pergunta difícil. E ele vai ter que estar pronto, ele vai ter que ter uma postura, e ele vai ter que falar de improviso e aquilo que o corpo fala. Não adianta nada eu fazer um evento desses e alguém fazer uma pergunta difícil e eu cruzar os braços e ficar olhando com uma cara de vou te demitir depois. Aí tu tá comunicando muito pior. Aí tu não tá fazendo um ambiente psicologicamente seguro. Então, o quanto hoje a liderança precisa se permitir a se vulnerabilizar. E aí eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo um momento que a gente tem que tirar as capas dos super-heróis. Ah, o líder da organização é um super-herói, ele está pronto para tudo. Cara, ele não está pronto para tudo. Bem pelo contrário, assim. Na verdade, o líder que tem que ser a pessoa que a gente está falando aqui para juntar todos esses assuntos que a gente está falando aqui, bem pelo contrário. Ele é o mais vulnerável do time. Bem pelo contrário, ele é o mais aberto do time. Ele é o mais disposto a aprender. E aí a gente fala em vulnerabilidade, a gente fala em simplicidade, generosidade, né?
os jogos de improviso, e os jogos de improviso servem para isso. Para muitas vezes o líder, o CEO, aquela pessoa que está lá no topo da cadeia, se dá conta que ela é humana. E hoje o colaborador precisa olhar para esse cara e dizer assim: meu, ele é mais um de nós. E não essa coisa que a gente às vezes tem assim: meu Deus, como é que eu vou falar lá com o. Pegar o exemplo da CIMED, que ele se mostra bastante. Como é que eu vou falar com o João Adib? Ele é intocável. Não, ele não é intocável. Ele é mais uma pessoa. Então, eu acho que, assim, ter essa questão de presença, ter essa questão de palco, de público, é fundamental. Mas, mais do que isso, a vulnerabilidade. Então, muitas vezes, quando a gente fala que o corpo fala, as pessoas acreditam, ah, beleza, a última conversa lá vai ser para me ensinar a falar em público. Não é sobre oratória, gente. Liderança, a gente está falando sobre escutatória. O bom líder escuta, ele não só fala. E tem muito líder achando porque dá um discurso bonito que todo time vai seguir. Às vezes é melhor ele sentar numa sala com 3, 4 pessoas e escutar e ser vulnerável e se permitir do que dar uma palestra bonita. Quem aqui já não passou, né? E todo mundo aqui do grupo, posso falar com certeza, já passou por alguma organização, porque tem mais de 40, que tinha um CEO lindo que dava um discurso maravilhoso na convenção de vendas, só que todo mundo sabia que ele era outra pessoa. Todo mundo sabia que ele deu um discurso lindo e que nem ele acreditava no discurso. Mas também a gente já passou, né, por essas nossas andanças, pessoas simplesmente chamaram numa sala e disseram: cara, senta aí, vamos conversar sobre organização. Aí é o CEO, aí é o diretor, aí é o gerente que a gente quer. Teve uma pessoa ali que colocou sobre a questão do Baby Boomers. Cara, hoje eu trabalho com lideranças de 22, 23 anos que viram líderes dentro de um escritório. A gente tem que ensinar tudo para eles. Ah, Gustavo, mas então o líder de 50 está pronto? Também não. Não existe liderança pronta. Se a gente pegar todos esses assuntos que a gente falou aqui e botar num líder e dizer assim: cara, qual é a maior dificuldade que tu tem hoje? É escutar as outras pessoas, é estar disposto a ouvir. E eu acho que isso a gente vai trazer muito lá com os jogos, né? O jogo é uma forma de brincar, né? O jogo é uma forma de se conectar nas pessoas, porque a gente precisa que as lideranças sejam mais humanas, se conectem mais e se permitam a ser vulneráveis. A gente vai falar sobre isso lá, e essa é a ideia. Qual é o líder que a gente procura? O líder vulnerável. Senão não adianta nada, gente. Não adianta a gente fazer um monte de curso, um monte de pós-graduação, se a gente não for vulnerável, se a gente não se permitir ouvir o outro. Então, a minha parte é trazer muito sobre isso, assim, né? Como é que o líder que se veste só de camisa preta, ele é tão importante sobre o cara, tão importante quanto o cara que está de terno e gravata? Cara, não sei. Mas a gente precisa se vulnerabilizar mais e se permitir as pessoas falarem, se permitir a ouvir, se permitir a se conectar com as pessoas. E jogos de conexão, jogos de improviso é para isso. Não é só para brincar, é muito mais para a gente se vulnerabilizar. Então, dia 8, conto com vocês lá para a gente falar sobre tudo isso e ajudar. Não tem fórmula de bolo, tá, gente? Era isso, Fá. Não sei, fui o último a falar. Esse monte de coisa que vocês falaram, eu fiquei pensando, meu Deus, dá vontade de dizer. Resumindo, galera, vulnerabilidade. Precisamos que as pessoas se vulnerabilizem e deixem de ser. Não vou usar nome feio. Vocês viram que o Gustavo não respirou, é para eu poder não falar. Gustavo, seu tempo. Mas importante, Gustavo, quando tu estava trazendo a tua fala, estava me lembrando, e eu acho que a Cíntia também, quantas vezes a gente escreveu os discursos. Neste momento você tem que se emocionar, neste momento você chora, para convenções de vendas e convenções, né, que a gente tinha que trazer essa encenação, e aí não é vulnerabilidade, era literalmente encenação para aquele momento, né, da organização. Isso já passou, década de 90, gente, então já passamos por esse período, não precisamos retornar. Bom, gente, a nossa ideia de fato, né? Seu coração duro igual a pedra. A gente tem, mas no fundo lá a gente encontra, a gente consegue encontrar amor dentro, né? Acho que, Gustavo, vou deixar até para ti a resposta ali, né, no chat. Gente, passamos aí dos. Hoje a Cléo não esteve presente conosco, estará no dia, né? Também falando aí de engajamento, falando dos aspectos das lideranças, né? O que o líder precisa ter para além da vulnerabilidade, começar com escuta e vulnerabilidade, né, Gustavo? E aí a gente vê como é que a gente desenvolve, e a gente desenvolve, né? Desenvolvemos pessoas, não nascemos prontos, não estamos prontos, desenvolvemos ao longo das jornadas, e acho que esse é um ponto importante.
Estamos encerrando aí nosso Aquece de hoje, né? Refletindo aí sobre as crises, saúde mental, essa diversidade, né? O etarismo, o onboarding, as gerações, essas habilidades, né? De presença, sobre a influência, né? E se você percebeu a importância desses temas, né? E quer se aproximar, se aprofundar dentro desses temas, o Talks 2025 vai ser em Porto Alegre no dia 8 de outubro, 15 dias, daqui a 15 dias, e a oportunidade de vivenciar, tá, gente? A gente quer trocar muitas práticas e a gente quer que vocês, de fato, coloquem lá mão na massa, né, para esses dias, para esse dia vocês saírem de lá com um plano para vocês. A gente agradece aí, né, os nossos palestrantes, né, e todos que participaram, que levam esses insights para o dia a dia. A gente sabe que foi uma fala super rápida, né? Coloco aqui de novo para vocês no chat, para quem quiser. Opa, ele já colocou mais rápido do que eu ali o cupom de desconto, né? Para vocês participarem. A gente segue aí disponível para que a gente converse bastante, acompanhe a Fale aí nas redes sociais. E a gente deseja uma ótima semana com muitas provocações. Segunda-feira já começou com um turbilhão chacoalhando todo mundo. Então, Cíntia, Gustavo, Ali, Dani Maria, Dani Seger, Medeiros, Dani Seger, agradeço, né, o horário de vocês para que a gente pudesse trazer esse encontro e no dia 8 complementar mais aí com vocês. Gente, muito obrigada aí pelo olhar de vocês e pela disponibilidade de tempo. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Esperamos Tchau, vocês dia gente. 8. Boa Tchau, semana. tchau.